tempo em que fazer perguntas não era raro, era apenas seletivo. As pessoas perguntavam sobre o clima, a colheita, o caminho, o remédio, o perigo. Perguntas práticas, perguntas que mantinham a vida andando. Mas existia um tipo de pergunta que quase ninguém fazia em voz alta. Aquelas que mudam a pessoa que pergunta. Por que eu acredito nisso? Por que eu obedeço isso? Quem eu seria se eu pensasse diferente? O que eu estou repetindo sem perceber? O escuro não é a ausência total de luz. É quando a luz existe, mas você não a usa. Ou quando usá-la custa demais. E é aqui que tudo se conecta ao tema principal. Criar sempre teve um preço. Não apenas criar uma obra, criar uma opinião, criar uma identidade, criar uma visão de mundo. Porque quando você cria uma ideia própria, você quebra um acordo invisível. O acordo de ser previsível, de pensar parecido, de não complicar, de não virar espelho para o desconforto dos outros. O mundo tolera muita coisa, menos alguém que muda por dentro. Pensar por conta própria te dá algo muito precioso, a clareza. Mas a clareza cobra pedágio. Você começa a notar as frases prontas, os medos herdados, as regras que ninguém lembra porque existe. E principalmente, você começa a perceber o quanto do seu eu foi montado por outros. Aí vem o preço. Você perde a inocência do automático, porque depois que você enxerga, não dá para desver. E não precisa virar rebelde, não precisa virar contra ninguém. Às vezes, é só você, em silêncio, escolhendo não repetir. Mesmo assim, isso custa. Custa energia, custa solidão em alguns momentos, custa ser incompreendido. Mas, então você entende algo estranho. O escuro era confortável sim, só que era um conforto que te diminuía sem você perceber. E no fim, a pergunta que fica é simples, mas não é fácil. Você quer uma vida onde tudo é fácil de aceitar? Ou uma vida em que você paga o preço de criar consciência e finalmente começa a viver como alguém que escolhe?